E aí, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física. Hoje eu gostaria de tratar com vocês sobre um assunto interessante, que é uma demanda muito frequente que vem até nós, professores de natação, que é ensinar os alunos a saltar de pé na água. Pode parecer uma coisa muito espontânea, mas ela só é espontânea mesmo quando o aluno salta da borda, viu, gente? Quando ele começa a saltar de uma altura assim, do bloco de partida, do trampolim de 1 metro, assim, da plataforma de 2, algumas piscinas têm plataforma de 2 e tem o trampolim de 3, até essa altura. Eu vou falar até essa altura, depois eu vou explicar por que isso. Quando a gente fala dessas alturas, isso é uma coisa que acontece muito frequentemente, os alunos querem aprender a fazer isso, e esse é um assunto que tem uns detalhes importantes que a gente deve prestar atenção. Então eu gostaria de falar para os meus colegas professores de natação, que trabalham com natação, e serve para o pessoal aí que aprende um pouco por conta própria, né, para prestar atenção nesses detalhezinhos. Saltar de pé dentro da piscina implica em 4 preocupações. A primeira preocupação é o controle respiratório. Evidente, você vai saltar de pé, a tendência é que a água vem de baixo para cima e a tendência é entrar água pelo nariz. Então, em pequenas alturas, o indivíduo deve fazer aquela expiração nasal, que eu já falo nela há muito tempo, né? Aquela respiração invertida. O aluno deve começar o salto inspirando, e aí ele salta e solta o ar pelo nariz. Entrar na água com essa expiração nasal. Até 1,5 metro, 2 metros, isso funciona bem. Passou daí, a gente vai tratar já desse negócio. Então essa é a primeira preocupação, controle respiratório. A segunda preocupação é a posição do corpo, que deve ser o mais vertical e o mais fechadinho possível para oferecer a menor resistência possível a entrar na água. Então eu estou falando de pés em flexão plantar, aquele pé de bailarina, né? Estou falando de pernas unidas, né? Estou falando de braços junto ao corpo, pode ser na lateral, pode ser braços cruzados, como a gente vê em muitos desses parques aquáticos, né? Assim, né? Pode ser com a mão no rosto, e uma das mãos nos genitais, outra mão no rosto. Isso para alturas maiores vale mais, né? Mas os braços têm que estar junto do corpo para o corpo ficar uma coisa bem afiladinha, bem vertical para facilitar a entrada. Terceira preocupação que a gente tem que ter nisso é a distância da borda. A gente tem que ter uma certa preocupação quando ensina os alunos nisso, para o aluno não saltar muito rente à parede, né? Sobre o risco de, na hora que ele entra, os seus pés vão de encontro ao azulejo, pode bater. Se entrar muito rentinho, pode dar até uma batida da cabeça na própria borda da piscina. O negócio tem que tomar um certo cuidado. Existem alguns vídeos aqui na internet, eu pesquisei para fazer esse vídeo, eles falam de passo de gigante, né? Tem que dar uma passada larga para frente, né? Ou até um pequeno salto. No início é uma passada larga, né? Você está ensinando. Quando vier um domínio motor um pouco maior, o aluno dá um pequeno salto à frente, pequeno salto, entra na posição para ele saltar de pé e entrar na água. Então precisa ter essa preocupação do distanciamento da borda. E a quarta preocupação que precisa ter é com relação à profundidade, viu? Quando a gente ensina esses saltos, a gente normalmente ensina nas piscinas pedagógicas que nós usamos, e o aluno, se a piscina for rasa, eu estou falando de 1,50 ou 1,70, ele tem que estar pronto com as pernas para amortecer, porque ele vai descer e tem que amortecer, flexionar as pernas, né? Não pode cair com as pernas muito enrijecidas, vai machucar tornozelo, joelho, né? Então ele tem que amortecer. Então, entre 1,70 m até uns 3 metros, ele tem que ter essa preocupação de amortecer a entrada dele na água, os pés no chão da piscina, ele tem que ter essa preocupação. 2,80 m, 3 metros para frente, dependendo do tamanho do aluno, assim, ele já não precisa mais ter essa preocupação. 3, 4, 5 metros, ele não vai chegar até lá embaixo de jeito nenhum, aí não precisa ter mais isso. Então, essas são as 4 preocupações que a gente precisa ter. Agora os cuidados metodológicos, cuidados que eu coletei ao longo da minha vida. Eu não sou um especialista nisso,
Não sou professor de saltos ornamentais, nada. Eu sou um professor de natação, mas que eu fui coletando, fui lendo, fui vivenciando, mais de 40 anos fazendo isso. Então eu acho que tem algumas coisas que você tem que ficar alerta. Primeiro cuidado que você precisa ter com o ajuste de óculos e touca. Evidente, é praticamente a mesma coisa do mergulho de cabeça, viu gente? A touca tem que estar bem ajustadinha, tem que ser aquela touca de látex ou de silicone, touca de lycra, vai acabar saindo. E o óculos tem que estar bem ajustado, bem apertadinho. Você vai querer usar durante o mergulho, tem gente que não larga o óculos de jeito nenhum, então tem que estar bem ajustadinho mesmo. Agora, a segunda coisa que precisa ter, segundo cuidado metodológico que precisa ter, é desde logo você ensina a pessoa que vai fazer um salto desse a verificar se não vai cair em cima de ninguém e nem de nada que esteja lá, né? Um colchão, uma coisa assim, porque se pular de uma altura um pouco mais razoável pode se machucar, cair em cima. Espaguete eu não digo, mas se cair em cima de um colchão, alguma coisa assim, pode machucar pés, pode machucar, né? E cair em cima de ninguém, de alguém, nem se fala, né? Então, o aluno, antes de fazer um salto desse, tem que prestar atenção se não tem ninguém, se não está vindo ninguém nadando em deslocamento, né? Ele tem que prestar atenção nisso. Isso é responsabilidade de quem faz o salto, ok? Agora, terceiro cuidado metodológico, que eu falo sempre, tem que ter alguém sempre ao lado da pessoa que faz o salto. Eu falo isso porque aqui na Escola de Educação Física nós temos uma plataforma de 2 metros com um trampolim de 3, né? Então tem que subir alguém com ele lá, não pode ficar só alguém de baixo. Quando a altura é a própria borda, ou o bloco, ou o trampolim de 1 metro, você acaba ficando ali do lado mesmo. Mas quando você vai subir uma plataforma de 2 ou um trampolim de 3, onde o professor deve ficar? Embaixo ou em cima? Tem que ter alguém sempre lá em cima, eu digo, sempre, porque se acontecer uma emergência e o aluno, como eu disse, não perceber que vai cair em cima de alguém, como último recurso, o professor pode até pegar o aluno e falar, opa, peraí, ó, tem gente passando embaixo, peraí. Pode até fazer alguma coisa assim, né? Então, tem que ter sempre alguém lá em cima. O ideal para uma aula dessa é ter alguém lá em cima e alguém lá embaixo. E esse alguém lá embaixo é interessante, porque esse alguém lá embaixo vai dar confiança. Não bem embaixo onde o aluno vai cair, evidente, mas um pouquinho do lado assim, alguém lá embaixo, se sustentando. Se for um professor, pode até colocar uns espaguetes, viu gente? Pega 2 ou 3 espaguetes, monta em cima para não ficar muito cansado. Fica lá e fala, vem. E você fica um pouco do lado, né? Fala, não, vem que eu tô aqui embaixo, eu te espero. E alguém lá em cima. Essa é a situação ideal para ensinar um salto de pé numa plataforma de 2 ou num trampolim de 3. É isso. E esse professor que fica lá embaixo, curioso, que ele não é só para dar segurança. Então o aluno vai ter alguém de onde ele vai estar saltando e vai ter alguém onde ele vai estar caindo. Mas esse alguém onde está caindo mantém a água com uma certa vibração e mantém aquela opacidade que a água precisa ter. Vocês já viram em provas de saltos ornamentais? Não sei se vocês já viram isso. Tem sempre uns esguichinhos para deixar a água sempre um pouquinho opaca, né? A água não pode ficar que nem um vidro, como eu digo, naquela água lisinha como um vidro, porque o aluno perde a referência de altura, ele enxerga muito mais o fundo da piscina do que a superfície. É muito ruim isso, que o fundo está muito longe. Então, tem que ter sempre. E esse professor que fica lá embaixo, além de dar segurança para o aluno, vem que eu te espero, ele mantém essa água agitadinha. Legal, né? Legal esse truque, ficar sempre isso, tá? É claro, e a gente faz aquela sequência de altura, né? A gente começa com os alunos saltando da borda na água, né? A borda pode ser até aquela borda infinita que a gente fala, né? Que a superfície da água coincide com a borda da piscina, até pode ter uma altura de 20, 30 centímetros, o aluno está saltando da borda na água, é o primeiro passo, né? A primeira conduta nossa é ensinar o aluno a pular da borda da piscina, na piscina, de pé, é a primeira altura. Depois, se você tiver bloco de partida, pode saltar do bloco de partida. Depois, se você tem o trampolim de 1 metro, salta do trampolim de 1 metro. Depois, se você tiver plataforma de 2 ou trampolim de 3. E agora eu vou explicar uma coisa.
A experiência que eu tenho aqui é até o trampolim de 3 metros. Até o trampolim de 3 metros, um professor de natação experiente, com esses cuidados aqui, pode levar sem estresse, não tem problema algum. Mais do que isso, eu acho que precisa de um professor especialista em saltos ornamentais. Estou falando de plataforma de 5, 7,5 e 10. A experiência que eu tenho, pelo menos, eu acho que essas são as medidas oficiais. 7,5 eu nem sei se ainda existe, não sei. Mas precisa ter um especialista. São alturas maiores, são alturas que exigem um especialista. Pode ser até um professor de natação, mas que seja um especialista nisso, que tenha experiência nisso. Se tiver sido um saltador, melhor. Então precisa ter isso. Então eu acho que para nós, professores de natação, 3 metros é o limite. É o limite. Mesmo que no clube onde você está trabalhando, na piscina onde você está trabalhando, tenha outras alturas maiores, professor de natação, fica até os 3 metros. Até os 3 metros e está muito bom. Não passe disso. Tá bom? Quinta sugestão, quinto item metodológico: vetar qualquer tipo de brincadeira de empurra e de agarra, né? O aluno já está ansioso, o aluno já está nervoso, está tenso que ele vai saltar pela primeira vez, ou está saltando pelas primeiras vezes, ele ainda está aprendendo a posicionar o corpo, posicionar os braços, e tem sempre uns engraçadinhos que quer brincar de empurrar, quer fazer isso, quer dar susto, fazer gracinha, quando tem menino e menina junto, adolescente e tal, sempre quer fazer gracinha. Não se brinca nessa hora, não se brinca nessa hora, porque o cara já está tenso e a gente tem que minimizar essa tensão, né? A gente tem que facilitar as coisas. E essas brincadeiras sempre tendem a dificultar, né? E não a facilitar, ou seja, são contraproducentes com relação à sua aula. Professor, e se o aluno ele já avisa que ele não vai saltar, eu quero levar o meu grupo lá e não vai saltar? Eu falo, olha, você não vai saltar. Você não quer saltar, você não vai, fica tranquilo. Mas vamos subir todo mundo lá. Vamos todos lá em cima. Isso não acontece na borda do bloco ou no trampolim de 1 metro. Mas da plataforma de 2 e no trampolim de 3 acontece muito. O aluno fala, professor, eu não gosto, eu não quero, eu não vou. Ok. Mas eu vou estar lá em cima com seus colegas, eu queria que você viesse junto comigo, a gente fica lá. Quando eles acabarem de saltar, a gente desce pela escadinha. Fica tranquilo, eu vou estar junto lá. E aí você leva ele lá. Por quê? Porque o aluno tem que vivenciar a altura. O primeiro passo para o aluno saltar, vamos dizer assim, é ele vivenciar pelo menos a altura. Ele subir lá em cima, olhar, né, ver a altura. No começo ele vai ter medo. Mas de tanto subir, essa altura vai ficar um pouco mais natural para ele, e somada a isso, ele vai ver que de lá de cima, os coleguinhas, ele vem e pula, pula. Aí ele vai começar, pô, acho que não é tão difícil assim, eu acho que talvez eu consiga. Ele começa a ver isso. Não subir, deixar que o aluno, tá certo, então olha, eu vou fazer um salto, quiser ir embora mais cedo, pode. Não, porque ele não vai fazer isso nunca, ele não faz nunca. Tá? E a última coisa, você repete a vivência desse salto em cada uma dessas alturas até que a coisa acontece naturalmente. O estímulo tem que ser verbal só. Tem muitos casos de alunos aqui, nunca saltaram dos 2 ou dos 3 metros, só salta aqui de baixo, do bloco, da borda do bloco e do trampolim de 1. Aí ele chega um dia lá em cima, ele fica meio assim, você fala, vai, fica tranquilo, vai que não vai acontecer nada. Eu estou aqui, o outro professor está lá embaixo, pode ir que não vai... Só estímulo verbal, hein? Só estímulo verbal. Não vem com essa de dar mão, de fazer essas coisas que... Não. Só estímulo verbal e ele saltar com a convicção dele. Pode estar com medo, pode levar um tempo, tem aluno que fica meio travadinho na borda assim, demora para pular. Os pais no mezanino aqui ficam, vai, ficam fazendo essas coisas. Deixa ele saltar pelas próprias pernas, deixa ele fazer isso. Estímulos apenas verbais, Chega uma hora que ele salta, Vivenciando a altura, vendo os coleguinhas saltarem, chega uma hora que ele salta. A experiência que eu tenho aqui, pelo menos, é essa. Tá bom? Era isso que eu queria passar hoje para vocês, espero ajudar. Isso é uma demanda, como eu disse, muito comum para nós professores de natação. Muitas vezes eu vejo crianças que saltam espontaneamente de pé e saltam muito errado, com
as pernas afastadas, com os braços abertos, bate o braço, né, machuca. Ele salta de pé, depois ele sai fazendo assim no nariz, você percebe que entrou água no nariz, ele está incomodado com aquilo. Então acho que vale a pena a gente conhecer esses detalhes para a gente ensinar, né, dar uma modulada nesses detalhezinhos para ensinar o aluno a fazer esse salto de pé. Esse salto de pé o aluno vai usar num passeio de barco, que ele vai ter que pular no mar, né, vai passear de escuna, a murada da escuna tem 1,5 m, 2 m, ele vai dar um salto de lá de cima no mar, um pier, um pontão onde o pai pesca, ele quer dar um salto no mar, quer fazer alguma coisa, não quer pular de cabeça, e se for água desconhecida, com toda razão, ele não deve pular de cabeça, mas ele quer dar um salto de pé, quer se divertir, né, não quer entrar né, pelas pedras assim, ele quer dar um salto, quer saltar de pé. Então é uma demanda muito frequente que acontece. Eu já tive uma aluna que falou: professor, eu até já sei nadar mais ou menos, eu entrei aqui para aprender a pular de pé, é isso que eu quero. Eu não quero entrar pela escadinha, eu quero saltar de pé na água. Eu achei justíssimo, justíssimo. Trabalhei o nado com ela, dei uma melhoradinha sempre no nado, eu sempre acho uns detalhezinhos para dar uma melhorada, um condicionamento físico, até para a saúde dela, e ensinei ela a pular de pé. Tá bom? Se você gostou, curte, compartilha e comenta, C aqui nos nossos vídeos, né? Interajam com a gente. Vocês já fizeram isso, professores? Já pensaram nisso? Tem alguma coisa que eu esqueci? Será? Pode ser. Tem alguma coisa que eu deixei de falar? Alguma coisa que vocês acham importante, meus colegas aí, que eu deixei de falar? Coloquem aqui. Vocês acham que isso é uma coisa importante, que não é? Coloque, pode até discordar de mim. Pode, não, professor, acho que não precisa, acho que óculos não deve usar, a gente deve proibir o uso do óculos. Eu já vi professor, melhor não usar, melhor não usar óculos. Escrevam aqui, porque toda interação que vocês fazem ajuda a qualificar o vídeo. Isso tudo o algoritmo do YouTube enxerga como engajamento. E muito engajamento gera uma divulgação melhor para nós. E continue mandando para cá sempre as suas sugestões, porque aqui nesse canal você já sabe, as melhores viram vídeo. Tchau!